paternidade maior, só para você entender um pouco, não é isso que eu vou falar, mas só para você entender um pouco eu queria falar. A paternidade do Pai dos Espíritos, quem é? Quem sabe dizer? É Deus. Deus é o Pai dos Espíritos. Amém? Pastor, mas o Senhor Jesus não falou? Tem um texto na Bíblia que Jesus disse assim: a ninguém chameis de Pai. Mas quando Jesus falava aquilo, ele falava para os fariseus. Amém? Porque os fariseus queriam receber a exaltação de um pai, no sentido deles se glorificarem. Aí Jesus estava fazendo uma correção ali. Amém? Mas isso não anula a paternidade de Deus como Criador dos nossos espíritos. E não anula a paternidade biológica. Todo mundo tem um pai biologicamente. Tem? Como também não aluna. Vai sair essa palavra, não? Anula. Glória a Deus. Não anula a paternidade também espiritual. Todo mundo tem que ter uma paternidade espiritual. Amém? Todo mundo tem que ter uma paternidade espiritual. O correto era que a paternidade espiritual da nossa vida fossem nossos pais. Mas, infelizmente, a maioria dos pais não seguiram, não é? Como deveria ser. Aí eles foram nosso pai biologicamente, nos criaram biologicamente. Mas o significado mesmo era para ser todo pai biologicamente era para ser nosso pai espiritual. Amém? Eu sou pai de Isaac biologicamente e sou pai de Isaac também espiritualmente. Quem está entendendo? E geracionalmente, porque existe o pai geracional e o pai presencial, que é o pai espiritual. O que é pai geracional? Pai geracional, vou te explicar para você entender mais ou menos. Pai geracional, eu vou chegar onde eu quero, viu? Só que eu vim falando isso aqui para poder chegar lá. Falar sobre o que o Espírito Santo está me guiando. Pai geracional é um cara, por exemplo, como Kenneth Hagin. Ele não saiu dos Estados Unidos. Deus levantou ele para ensinar fé. Ele não saiu dos Estados Unidos, permaneceu lá. Só um pouquinho aqui, viu, irmão? Só um minutinho aqui. Permaneceu nos Estados Unidos ele, mas a voz dele está brandando no mundo todo. Quer dizer, muitos filhos foram gerados por ele espiritualmente. Então ele é pai geracional. Por exemplo, ele é meu pai na fé, Kenneth Hagin, geracional. Eu nunca vi, mas no dia que eu recebi a palavra dele, amém? Porque assim, entenda bem, a palavra de Deus ela é uma só. Por exemplo, a igreja que está se enquadrando no que é correto, ela tem que crer no batismo do Espírito Santo. Diga comigo, batismo do Espírito Santo. Batismo nas águas. Salvação do Espírito. Inferno ela tem que crer. Todo mundo ficou com medo de dizer inferno, foi? Diga, tem que crer, irmão, no inferno. Não é para crer que você vai para lá. Tem que crer que existe o inferno. Né? Como também crer que existe o céu. São as doutrinas assim básicas. Amém? A igreja que tem essas doutrinas básicas, ela está no caminho certo. Vocês estão entendendo? Mas nem toda igreja tem essas doutrinas básicas. Aí não está no caminho certo. Mas tendo essas doutrinas básicas, as outras coisas vão
que vai ter divergência, são pequenas coisas, vamos dizer assim. Amém? Então Hegel foi um homem levantado para ensinar a fé. E quando eu conheci a visão dele, que Deus deu a ele, quando eu conheci e identifiquei que eu não sabia o que era paternidade. Mas houve um amor tão grande na forma que ele ensinava. Houve um amor tão grande que eu disse dentro do meu coração, eu quero ser igual a ele. Pronto, e aquilo selou. Com muito tempo, eu vim entender que eu era um filho dele geracionalmente. Então eu conheci ele, vocês não conheceram ele. Vocês estão conhecendo ele pela minha vida. Ele nunca veio em Tapetim. Mas vocês sabiam que vocês são neto dele? Vocês são neto. Porque a voz que ele fala, eu falo e vocês falam. Então vocês são neto dele, paternalmente. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. E o pai, ele é um pai geracional, porque ele conseguiu ter filhos longe. Sim, pastor. E o pai espiritual? E o pai espiritual? O pai espiritual não é o pai geracional. Porque nós caminhamos numa linha. Por exemplo, não adianta eu trazer qualquer pregador e colocar aqui para pregar aqui, porque eles vão falar um pouco diferente de nós. Não é verdade? Amém? Tipo assim, nós cremos que Jesus já levou nossas enfermidades e podemos usar nossa fé para ser curado. Mas nós não estamos dizendo que nós nunca vamos adoecer. Quem disser isso está mentindo. Nós estamos crendo que nós usamos a fé para combater a doença. Amém? Mas tem pregador que vai dizer que a doença, Deus colocou em você para capacitá-lo, treiná-lo. Deus pode até permitir. Permitir é uma coisa, colocar é outra. Amém? Mas Deus colocou que é para eu pregar mais o evangelho. Irmão, eu acho que o cara não prega mais o evangelho doente, não. O cabo doente só quer ficar em casa. Ou então no hospital. Um item suspeito foi detectado. Está amarrado, Satanás. Oxe. Ou então ele detectou um demônio por aqui, né? Está amarrado. Já está amarrado esse negócio aí, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então vocês são netos dele. Eu sou filho, vocês são netos. Amém? Mas todo mundo tem que ter um pai. Diga para seu irmão, todo mundo tem que ter um pai espiritual na sua vida. E quem é o pai espiritual na sua vida? Amém? O pai espiritual seu, irmão, é aquele que está próximo de você. É aquele que cuida da sua vida. Amém? Esse é o seu pai espiritual. É o pastor. O pastor é o seu pai espiritual. Amém? Porque qual é o papel do filho para com o pai e do pai para com o filho? Amém? O papel do pai para com o filho é levantar o filho. Quer dizer, o meu papel para com você é levantar você espiritualmente. É colocar a minha mão debaixo de você para poder te levantar. Esse é o meu papel. O papel do pai para com o filho. E o papel do filho para com o pai? Qual é o papel do filho para com o pai? Relacionar. Amém? Se relacionar com seu pai. Amém? Você tem que ter relacionamento com o seu pai. Glória a Deus. Por exemplo, se você tem um problema no seu casamento, eu acho que a pessoa mais indicada para te dar um conselho vai ser o seu pai espiritual. Para poder te instruir, para poder te dizer algo. Até espiritualmente ele falando. Amém? Tem um texto na Bíblia
Antes da gente ir para 2 Coríntios. Se der tempo, né? Se não der, amém. Tem um texto na Bíblia aí, que é, deixa eu ver se eu acho aqui, é em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Olha o que Paulo fala. 4, versículo 14. Deixa eu ver se é a primeira mesmo. É isso mesmo. Diz assim: não estou tentando envergonhá-lo, Paulo, ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Primeiro papel do pai: advertir os filhos. Amém? Qual é o papel do pai? Advertir os filhos. Amém? Eu estava pensando hoje, irmãos, raciocina comigo. Quando a gente vê uma pessoa dando frutos, bons frutos, a gente conhece de longe. Não conhece? Quem está entendendo isso aqui? Conhece ou não conhece? Por exemplo, alguém olha para Tiago e me diz assim: rapaz, Tiago está uma bênção na igreja, não está? Porque de longe ele identificou os bons frutos. Como também alguém pode olhar para você e perceber alguma coisa errada. Estão compreendendo? Não é? E o papel do pai? O papel do pai, quando alguma coisa está errada, é fazer o quê? Corrigir. Pergunta para seu irmão: você está preparado para ser corrigido? E receber direção, disciplina? Não é? O papel do pai é corrigir. Amém? Irmãos, meu pai geracional, ele já foi para a glória. Mas eu estou orando para Deus levantar um pai para mim espiritual. Um pai. Por quê? Porque, irmão, ninguém caminha sozinho. Ninguém pode caminhar sozinho. Amém? Porque a gente tem que ter alguém sobre a gente, para na hora de dizer pare, você tem que parar. Na hora de dizer freie, você tem que frear. Todo mundo tem que ter alguém para poder orientar você, dizer você está errado e você, amém, eu a recebo. Todo mundo tem que ter, amém? Primeiro, meu pai geracional não tinha como fazer isso, porque eu nem conhecia ele. Fui gerado por uma visão. Amém? Mas eu preciso de um pai espiritual, que se chama presencial, na minha vida, para me orientar. Não, pastor, eu não quero não. Pois se você não quer, irmão, a sua vida vai ficar um pouco complicada. Vai ficar um pouco complicada. Porque no corpo de Cristo, que é a igreja, somos nós, isso existe, é real. Para você estar bem alinhado, você tem que ter alguém, irmão, não só para falar coisas boas para você, mas para dizer, chamar sua atenção quando for necessário. Eu tenho que ter na minha vida. Para me corrigir, para me disciplinar, para dizer um não. Para dizer quando eu estiver errado. Eu tenho que ter. Isso aí é um pai. Isso aí é que é um pai espiritual. Ou você escolhe o pai Google, né? Chama? Pai Google. Como é que chama aquele? Pesquisa no Google. Google, né? Google. Quem me ajuda a dizer aí? Google. Não estou entendendo mais nada. Vamos botar Gugu. Porque tem gente que tem um pai Gugu, pai Google, né? O pai que ele quando tá precisando de uma palavra,
Aí ele coloca lá, palavra motivacional para aumentar a minha fé. Ou então um pai YouTube. Palavra, eu estou triste para eu ficar alegre. Que aí só quer ouvir, né? Olha para seu irmão e diga, mas o verdadeiro pai é aquele que vai confrontar você. E para você saber é quando mexer na sua alma. Quando você, a princípio, fica desgostoso com o seu pai, mas é só no princípio. Depois você entende, não, ele é meu pai. É meu pai espiritual. Amém? Na hora vai. Eu faço isso, irmão. Esses dias eu fiz isso com uma senhora. Uma senhora da nossa igreja. Né? Eu disse, a irmã só vi falando negativamente, irmã. Aí comecei, ó. Mas vem quando eu pego a irmã Vânia também. Glória a Deus. Diga glória a Deus. A gente está se alinhando com a palavra de Deus, irmão. Nós estamos se alinhando. Amém? Nós não podemos caminhar sozinhos. É tipo assim, não, ninguém manda na minha vida. Não, pai não é para mandar. Pai é para te orientar. Amém? Não é para mandar, é para te orientar. E o filho é para receber. Irmão, meu Deus do céu. Eu tenho meu pai biológico. Ele está vivo ainda, para a glória de Deus. Mas ele já está um pouco velho. E ele ainda trabalha, né? E a mãe ligou para mim e disse assim, olha, teu pai quer que tu vá. Que ele não consegue dirigir a ele. Para sair para fora não dá certo, por causa da vista e tal. Teu pai quer. Irmã Maria viu muito eu trabalhando com ele, não foi? Só que na época que eu trabalhava, irmão, eu não tinha entendimento do que era uma paternidade. Eu não tinha, irmão. Eu trabalhava, mas muitas vezes eu estava com a cara feia, eu estava insatisfeito, eu demonstrava insatisfação. Amém? Não adianta você fazer uma coisa, mas lá no seu coração com insatisfação, irmão. Não é verdade? Aí eu fazia, mas... Aí quando a mãe disse, ele quer que tu vá agora, isso foi agora, esse dia. Aí eu entendi que Deus ali estava me dando a oportunidade para eu estar junto dele. Aí eu disse, meu Deus, eu vou aproveitar e vou... Já comecei a orar para que eu dirigindo o carro, que fosse um ambiente agradável, tudo. E ali eu passei aquele momento ali, um momento maravilhoso com ele. Irmão, eu estava servindo a ele. Levei ele para Tabira, parei o carro, né? O pai anda ligeiro que só, ele parece um peãozinho. Aí ele chega no canto, olha um feijão aqui, corta outro, olha o feijão, e eu parecia um outro peão atrás dele, assim, ó. Tentando acompanhar ele. Deu trabalho, irmão. Deu tanto trabalho que eu não consegui vencer. Eu digo, eu vou ficar no carro mesmo, esperando o senhor. Ficar no carro aqui. Mas, irmão, eu carreguei rapadura, botei no carro. Fiz do jeito que ele queria. Tudo do jeito que ele queria. Para honrar a paternidade dele. Levanta a mão e dê glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Olhe para seu irmão agora e diga assim, honre a paternidade que Deus te deu. Honre, irmão. Honre. Seja biológica, seja espiritualmente, honre a paternidade. Irmão. Porque isso é uma lei bíblica. É uma lei bíblica. É uma lei bíblica. A Bíblia diz assim, irmão, que o filho que honra o pai e a mãe terá longos dias de vida na terra. E diz assim, tudo irá bem. Tudo irá bem. Tudo irá bem. Não é forte? Então eu aproveitei aquele momento, eu honrei, fiz tudo do jeito que era para ser feito.
Você abriu aí, Coríntios, nós lemos o 14. Não estou tentando envergonhar, né? Ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-lo como a meus filhos amados. Meus filhos amados. Amém? Você é meu filho. Você é meu filho. Vocês são meu filho. E amados. Amém? Mas olha para seu irmão e diga, mas esteja preparado para quando o seu pai for te advertir. Seja alinhado, irmão. Se a gente estiver bem alinhado, irmão, com a nossa paternidade, irmão, a gente vai ser abençoado. Porque a mesma lei que Deus disse para a paternidade biológica, Deus está dizendo para a paternidade espiritual sua. A mesma lei para a paternidade biológica, Deus está dizendo para a sua paternidade, sua paternidade espiritual. Amém? Então, se a gente se alinhar, né? Se a gente se alinhar conforme a palavra está dizendo, irmão, a gente vai ser abençoado. Amém? Vai atrair coisas boas para a nossa vida. Isso é bíblico. Proteção. Amém? Saúde. Né? Eu tiro isso por isso. Você bate de frente com seu pai biologicamente. Se você bate, irmão, peça perdão a Deus, irmão. E peça perdão a seu pai também. Não bate de frente do seu pai, não. Se bater de frente do pai é cavar uma sepultura. Nunca bate. Eu arrependo amargamente as vezes que eu levantei a voz para o meu pai. Eu me arrependo amargamente. Eu sei que muitas vezes ele estava errado, irmão. Eu sei, mas eu me arrependo amargamente. Não é? Mesmo ele errado, eu batia de frente com ele. E eu fiz uma promessa para Deus, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, para nunca mais na minha vida levantar a voz para o meu pai. Ele pode bater na minha cara, mas eu não levanto. Nunca mais na minha vida. Ele vai ter um desgosto de eu dizer uma palavra para ele que venha a ofender ele. Nunca mais. Eu tenho certeza dentro do meu coração. Tenho certeza. Amém? Olha para seu irmão e diga, isso é amável diante de Deus. Amém? Tanto na paternidade biológica como na sua paternidade espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim, meus filhos, não deixem de congregar. Amém? Não pode deixar. Você não pode deixar de vir para cá. Você não pode deixar de participar mais das reuniões. Você não pode. É uma loucura você deixar. Né? Eu estava falando da partida do nosso irmão Rafa. Eu falando da partida dele, irmão. 25 anos de idade. Não tinha uma doença. Estava bem firmado aqui na igreja. Felizmente saiu da direção. Mas não tinha uma doença. Não tinha uma doença. Uma doença. Eu fui um pai presencial na vida dele. Sempre ali, falando com ele, ligando. Eu ia quase toda semana em São José para ver ele. Orientar, estar no pé dele. Ele perdeu a direção. Aconteceu essa fatalidade. Eu acredito que Deus, que deu tempo ele receber a misericórdia de Deus, clamar por Deus e receber a misericórdia. E eu creio que ele está no bom lugar. Amém? Mas muitas pessoas estão ali, nas festas ali no mundo. Irmão, eu queria que você aplaudisse para todos que estão aqui essa noite. Pode aplaudir. Vocês não sabem o quanto
vocês estão sendo abençoados e protegidos por Deus. Vocês não sabem. Né? O problema não está nem na morte. O problema está em você morrer sem Cristo. Aí é o problema. O problema é você partir sem Cristo. Amém? Mas vamos ler aqui antes, né? Eu não vou sair o foco, não. Versículo 15. 1 Coríntios 4, versículo 15. Diz, embora, Paulo continua falando, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo. Tutores é o quê? Pais. Alguém sobre você. Paulo disse assim, embora vocês possam ter 10 mil pessoas instruindo vocês, como pai. Paulo diz, ele disse, embora vocês tenham 10 mil pessoas, ó, tutores, ou pastores, ou alguém, pais na sua vida. Aí Paulo diz, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Levanta a mão e dê glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Então, vocês foram gerados dentro dessa paternidade. Vocês foram gerados dentro dessa paternidade. Essa paternidade espiritual. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paternidade. Falei 3 tipos de paternidade. Geracional, não é? Quem entendeu? Geracional. Vocês estão debaixo de uma paternidade geracional. Irmão, às vezes a pessoa se pega muito à estrutura física. Aonde as pessoas estão enganadas, irmão? Não, eu sou da igreja Filadélfia. Eu sou da igreja Assembleia. Eu sou da igreja Batista. Isso é estrutura, irmão. Física. São estruturas. A ligação, irmão, não é fisicamente. A ligação é espiritualmente. Espiritualmente. Nós vem de uma paternidade de longe, porque eu fui gerado em Tapetinho sem sair daqui, né? Meu pai longe, meu pai geracional longe, e comecei a falar com a voz dele. Mas o que ele fala, irmão, é a palavra de Deus, porque não é errado, é bíblico. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é uma genealogia, é um DNA que acompanha. Amém? Por exemplo, antigamente, vocês tinham vários pais na vida de vocês. Um monte de pai bastardo. É assim que diz. Não sei nem se eu disse certo. Você tinha vários pais. É como se fosse assim. Um dia você conversava parecendo um pastor da Mundial. Outro dia você assistiu da Universal, parecia o da Universal. Outro dia viu o pregador da Assembleia, parecia o da Assembleia. Oh, glória a Deus! Você não tinha uma linha. Você não tinha uma linha. Amém? A linha que eu tenho da minha paternidade geracional vem de longe. Mas quando você se tornou filho nessa paternidade espiritual, automaticamente se tornou filho geracional também do meu pai. Amém? E você, pode olhar, você vai falar igual ao seu pai. Você vai puxar seu pai. Amém? Igual eu estava na casa da irmã Eufrásia, e a irmã Eufrásia contando um testemunho da irmã Genésia. Ela chegou lá
no hospital e disse, você tem diabetes? Foi assim? Esse aqui eu tinha, eu não tenho mais. Ela puxou a quem? O seu pai. O vinho do seu pai. Amém? O vinho do seu pai. Glória a Deus. Se seu pai espiritual é um lutador na fé, ele não é daqueles que retrocedem, nem desistem. Eu não me entrego, irmão. Diga a Satanás, eu não me entrego. Em nome de Jesus. Eu não me entrego. Você pode estar lá no fundo do poço, mas não se entregue. Porque você tem um Deus grande. Amém? Nós temos um Deus grande. Então você está puxando isso do seu. Você está herdando essa genética do seu pai. Você está herdando isso do seu pai. Aí você está se alinhando. Amém? Glória a Deus. Aí falamos do pai geracional, biológico, né? E o pai espiritual. Eu vou ler aqui para nós finalizar, Atos 21, 17. Eu não vou ler o outro texto não, de Coríntios, porque eu não quero que fique uma pregação grande não. É melhor sair com foco. Atos 21, 17 diz assim, olha Paulo. Paulo não foi um grande apóstolo? Não foi? Foi ou não foi? Muitos milagres, irmão, no ministério de Paulo. Muitos milagres. Mas Paulo, olha o que Paulo fazia. Versículo 17. Capítulo 21, versículo 17. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. Paulo, ele pregava o evangelho, pregava para os gentios, estabeleceu igrejas. E ele ia para Jerusalém, onde a igreja principal estava. Quem tomava conta dessa igreja era Tiago. Versículo 18. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, que era o pastor presidente da igreja de Jerusalém. E todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes. Olha o que Paulo fez. Passou a relatar em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Paulo tinha um hábito, amém? Presta atenção, Paulo tinha um hábito, glória a Deus, presta atenção, Isaac. Paulo tinha um hábito de prestar conta. Ele entendia que existia pessoas que instruía ele, que guiava ele. Amém? Como é que você vai ser um bom pai se você não for um bom filho? Pergunta para seu irmão, como é que você vai ser um bom pai se você não for um bom filho? Glória a Deus. Não é verdade? Amém? E a gente tem que ter cuidado antes. Eita, como a gente tem que ter cuidado. Amém? Presta atenção, porque um mau exemplo que eu der dentro da minha casa aos meus 2 filhos, eu prejudico a fé deles. O mau exemplo que eu der como pai espiritual para vocês, eu prejudico a fé de vocês. Está vendo como a gente tem que ter cuidado? Amém? Quem entendeu essa palavra? Quem vai andar nesse princípio de paternidade? Quem quer estar ligado mesmo espiritualmente com Ele? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Já. Pode tocar aí o ministério. Glória a Deus. Glória, pode